Setembro é o mês da Bíblia. E neste ano de 2023, o mês da Bíblia tem como tema a Carta aos Efésios, Sabedoria e Esperança da Comunidade. O que nós vamos refletir aqui hoje vai ser sobre este livro bíblico, baseado no que foi escrito por Francisco Rufino e Carlos Mestres, através deste subsídio bíblico aqui. Todos os anos, a Igreja Católica Apostólica Romana separa o mês de setembro para trabalhar algum livro da Bíblia. E este ano foi escolhido, a Carta de Paulo aos Efésios. Com base na Igreja Articulada. Paulo foi um escritor de diversas cartas na Bíblia. Ele foi martirizado em Roma por volta do ano 65 depois de Cristo. Na época que foi escrita a carta aos Efésios, foi no ano de 85 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 20 anos depois da morte de Paulo. Nessa época da escrita da carta aos Efésios, havia falta de articulação nas comunidades. O evangelista Lucas, ele foi discípulo de Paulo. Também no ano 85 foi feito o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos. Então, nesse período, houve a necessidade de articular a fé nas comunidades em Jesus Cristo. E Éfeso era uma grande cidade da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Turquia foi onde Paulo mais trabalhou. Turquia, hoje, naquela época, Efésios. Mas que igreja articulada seria essa? É o articular na esperança solidária. A carta aos Efésios, conforme na Bíblia diz que foi feita por Paulo, mas na verdade ela foi feita por uma equipe, tá certo? Ela é composta por 6 capítulos. Só que na Bíblia está dividida em capítulos, mas na época em que foi feita a escrita dessa carta aos Efésios, não existia esse lance de dividir em capítulos. Foi um texto corrido, como fosse uma carta mesmo. Mas para a Bíblia foi dividido em 6 capítulos. O capítulo 1 é o hino, a abertura da celebração do sábado na sinagoga, que retiram a palavra Javé e colocam Jesus Cristo. A esperança solidária vai além da esmola. Todo amor é graça. Deus derramou graça ao mundo. Então, esses temas vão ser retratados no capítulo 1 da carta aos Efésios. O capítulo 2 já vai trazendo o tema da paz. Jesus Cristo é a vossa paz. Pessoal andando procurando vida. No terceiro capítulo, o tema é o mistério de Deus que se revela no amor. Toda pessoa que se põe a serviço ao amor. Capítulo 4, a igreja articulada na fé e na esperança. Capítulo 5 é um capítulo que contém muito preconceito. E o último, capítulo 6, sinodalidade, caminhada conjunta. Sínodo quer dizer caminhar junto. Então, esses são os temas abordados nos 6 capítulos da Carta de São Paulo aos Efésios. E aí, a igreja costuma se reunir ou no nível paroquial ou nas comunidades. Geralmente, esse estudo bíblico é feito nas comunidades.
Mas aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, foram feitos 2 encontros paroquiais para estudarmos, para sabermos mais, conhecer mais sobre a carta aos Efésios. E eu fui em um desses encontros, que foi com a irmã Mercedes Lopes, que ela é biblista, ela faz diversas palestras pelo Brasil, né, sobre diversos assuntos da Bíblia. E nós aprendemos diversos assuntos nesse dia. E aí, nesse encontro, foi dividido em grupos, né? Vou estar aqui fixando um pouquinho o capítulo 2, que foi o grupo na qual eu fiz parte. O que faz parte do 2º capítulo da Bíblia, com o tema Jesus Cristo é a nossa paz. A leitura de referência foi Efésios capítulo 2, versículo de 17 a 22. Aqui eu só vou fazer um apanhado geral. Não vou me aprofundar nos círculos bíblicos, nos estudos bíblicos divididos neste subsídio aqui. Esse subsídio ele traz 12 círculos bíblicos, ou seja, seriam 12 dias de estudos bíblicos, né? Ou na comunidade, ou no seu movimento, né? Enfim, ou na paróquia, né? Seriam 12 dias de estudo, mas aqui eu vou fazer apenas um apanhado geral da carta aos Efésios. E o 2º capítulo traz que são muitos os discursos religiosos que semeiam ódio. Como estamos fragilizados pela falta de uma espiritualidade bíblica ligada à realidade, assimilamos o contágio do ódio sem perceber, nos tornamos filhos da ira. O Papa Francisco nos pede para sermos todos irmãos e irmãs, e para isso temos que derrubar muros e construir pontes. As atitudes de acolhida, perdão, escuta e inclusão manifestam a presença de Jesus Cristo em nosso meio, construindo pontes e derrubando muros. É hora de começar a dar esses passos novos para construir a paz, confiantes em Deus que é rico em misericórdia e que nos ama sem medida. Dar passos novos para um tempo novo de vida, com dignidade para todas as pessoas e cuidado consciente e amoroso com a natureza. A carta aos Efésios insiste que, pela graça de Jesus Cristo, nós formamos um só corpo. Pelo sangue de Jesus Cristo, vocês que estavam longe foram trazidos para perto. Jesus Cristo é a nossa paz. Aí, para refletir sobre este capítulo, foi colocado 3 questionamentos. Temos medo ou preconceitos contra pessoas diferentes de nós? A acolhida gratuita faz parte do tempo novo que buscamos construir juntos? Que ações demonstram nosso compromisso de construir a paz? Então, essas foram 3 perguntas, né, sobre o capítulo 2, que foi um grupo que eu participei lá. Mas foi dividido em 6 grupos e cada grupo teve o seu texto introdutório e perguntas para reflexão, e o grupo, né, refletiu e depois foi colocado para toda a paróquia, né? Para todas as pessoas presentes lá na hora. Bom, e aí desse grupo saiu algumas frases, né? Que nós fizemos um cartaz expondo a nossa reflexão, né? As frases que saíram foram as seguintes: a junção do medo e do preconceito faz com que nos afastamos do que diz a palavra de Deus, ocasionando a falta de uma espiritualidade bíblica. Não temos condições de julgar o outro. Não podemos aceitar que só porque o outro não é igual a um determinado grupo, que sejam errados. Acolher é uma das formas de ver Jesus no rosto do outro. Amor, acolhida, o olhar para o outro e ir ao encontro do outro são meios de construção da paz. Então, essas foram 4 frases que nós tiramos, né, desse grupo e colocamos para o restante do povo que estava lá no dia desse encontro. O que é a carta aos Efésios, né? Então, vou fazer aqui uma breve
introdução, um breve apanhado sobre a carta aos Efésios. Apesar da forma característica de uma carta, o escrito mais parece uma homilia ou um sermão solene e festivo. A carta aos Efésios destina-se a todas as comunidades cristãs da Ásia, as mesmas para as quais estava destinado o livro do Apocalipse. Foi elaborado depois da morte do apóstolo Paulo. Na linha do tempo dos escritos do Novo Testamento, a carta aos Efésios é dada por volta do ano 85 depois de Cristo, bastante tempo depois da morte de Paulo, que teria ocorrido em Roma entre 64 e 67 depois de Cristo, durante a perseguição de Nero. Com a carta, segue a linha do pensamento e da reflexão teológica de Paulo. A carta aos Efésios foi atribuída ao apóstolo Paulo. De qualquer forma, tanto o pensamento teológico quanto o estilo do escrito apontam por uma autoria de pessoas muito próximas a Paulo. Poderia ser alguém como Timóteo ou Tito, por exemplo, pessoas que trabalharam junto com Paulo nas andanças da equipe missionária liderada por ele. Então foi como eu falei anteriormente. A carta aos Efésios, na verdade, ela não foi escrita por Paulo. Ela foi escrita por uma equipe que andavam com o Paulo. Na segunda metade do primeiro século, a comunidade de Éfeso era uma das comunidades mais importantes daquela região da Ásia Menor. Quando passou por lá no fim da sua segunda viagem missionária, Paulo deve ter percebido a importância estratégica daquela cidade, enviando para lá o casal Priscila e Áquila. Podemos deduzir daí que este casal fundou a comunidade cristã em Éfeso, por uns 3 anos depois, em sua terceira viagem missionária. Paulo não teve outro objetivo a não ser ir até Éfeso e, a partir de lá, irradiar o evangelho em toda a Ásia Menor. A comunidade de Éfeso tinha muitos problemas e tensões, como Paulo deixa transparecer no discurso que dirigiu aos coordenadores da igreja de Éfeso nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de 29 a 31. O livro dos Atos informa que por lá havia um grupo de pessoas que se diziam cristãs, mas não tinha recebido o batismo e pensavam que João Batista fosse o Messias. Havia também grupos mais ligados aos judeus que não aceitavam Paulo. O livro do Apocalipse informa que em Éfeso havia pessoas que diziam apóstolos e não eram. E informa ainda que por lá havia o grupo dos nicolaítas, que negavam a encarnação. No fim da sua terceira viagem, depois de ter passado por Corinto, quando o navio fez uma parada em Mileto, Paulo mandou chamar as pessoas que coordenavam a comunidade de Éfeso e fez um discurso de como deviam fazer para ser bons pastores no rebanho de Deus. Neste discurso, Paulo invocou o testemunho da sua própria vida e do seu trabalho para animá-las a nunca usar o cargo de coordenação para se promover ou se enriquecer. Então aqui faz um breve, não vou ler tudo que está escrito no livro, mas faz um breve resumo aqui. E essa carta de São Paulo aos Efésios foi feita uma divisão em 4 partes, né? A primeira é a introdução da carta, a carta que traz uma estrutura mais litúrgico-teológica, a terceira que traz orientações mais práticas para as comunidades e a quarta que é o encerramento da carta. Essa introdução traz apenas o nome de Paulo, sem nenhum acompanhante da equipe missionária e uma breve saudação. Já na seguinte, traz o início com um salmo de louvor a Deus, ressaltando o mistério de Cristo, e termina com uma louvação litúrgica. É uma importante reflexão sobre o mistério da Igreja de Cristo, e o tema central é a Assembleia dos Batizados e Batizadas, chamado de Eclésia, tendo por cabeça o próprio Cristo. Depois,
A terceira parte é exortar os fiéis para as transformações necessárias para quem entrou no seguimento de Cristo. Cada pessoa deve vencer dentro de si o homem velho para assumir uma vida nova em Cristo. A comunidade autora elabora então um código de conduta familiar, dando enfoque maior à vida matrimonial e doméstica. É um conjunto de orientações mais práticas para as comunidades. E, enfim, o encerramento da carta, que traz uma breve reflexão comparando a pessoa batizada com um legionário romano. A carta lembra que a principal arma deste militante é a oração. Seguem-se as saudações finais, características de uma carta paulina. É tudo muito rápido e resumido. Apenas um nome é mencionado: Tíquico, irmão muito amado e fiel ministro do Senhor. Ele está encarregado de transmitir às comunidades notícias de Paulo e dos que estão com ele, mas não dá para saber onde Paulo e sua equipe se encontram. Em seguida, aqui no subsídio, traz as 5 chaves de leitura, para nós entendermos melhor a carta aos Efésios. E essas 5 chaves são o escrito, a igreja, a família, o Cristo cósmico e a experiência pessoal de Paulo. Tá certo? Então, essas são as 5 chaves de leituras. E, por fim, traz os 12 círculos bíblicos para meditar a carta das discípulas e discípulos de Paulo aos Efésios. Então, essa parte eu não vou entrar aqui para aprofundar essa parte, tá bom? Esse estudo aqui. Então, eu fiz aqui um breve apanhado da carta de São Paulo aos Efésios. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, comente e compartilhe este vídeo. Bom, vou ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.